chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bom dia a todos aqui, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Neste domingo, dia do Senhor, nós queremos acolher você que participa conosco aí da sua casa, onde quer que você esteja agora, e acolher também os nossos seminaristas e os padres que colaboram no nosso processo de formação. Neste domingo, o 12º do tempo comum, nós também celebramos a memória facultativa, para nós importante, de São Luís Gonzaga, o padroeiro dos seminaristas. Por isso escolhemos este dia para receber o sim de alguns deles como candidatos às ordens sacras. Chamamos de admissão às ordens sacras. E também vamos conferir a alguns o ministério de leitor e a outros o ministério de acólito, a fim de que vão fazendo então o seu caminho na direção da consagração plena, se assim for a vontade de Deus. Vamos então, meus irmãos e irmãs, rezar por esses seminaristas da nossa diocese. 28, 24 em Belo Horizonte, na Filosofia e Teologia, e 4 em Itaúna, no Seminário Propedêutico. Neste tempo, todos em casa, tendo formação virtual, mas estão certamente no processo formativo acompanhados à distância. Eu os convido então a rezar por eles, a fim de que possam ir se conformando cada vez mais ao Cristo, bom e belo pastor, tomando para si o caráter sacerdotal construído no caminho da formação. Vamos então nos preparar para celebrar bem esta Eucaristia neste domingo, dia do Senhor, reconhecendo que somos pecadores. São Paulo nos ensina hoje a transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos nós. Peçamos perdão, porque o Senhor pagou o preço da nossa vida e da nossa remissão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie
te amar, os pecadores humilhados, Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Deus de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, purifique os nossos corações, devolva-nos a paz que o pecado nos roubou e, terminada a nossa missão neste mundo, nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos. Adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos, meu irmão, minha irmã, oremos. Senhor nosso Deus, por toda a vida, dai-nos a graça de vos amar e temer.
pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, fiel é aquele que vos chamou. Do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está a meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vê os sentimentos do coração, rogo-te que me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. 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 Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um escravo aos meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como um fogo abrasador. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso elevo para vós minha oração. Neste tempo favorável, Senhor Deus, respondei-me pelo vosso imenso amor.
pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é a vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente, se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende às preces dos seus pobres e não despreza o clamor dos seus cativos. Que céus e terras glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. 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 Da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Ao ouvir tua voz, nosso coração se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Se vendem 2 pardais por algumas moedas, no entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos seminaristas que estão conosco nesta manhã, em que nós celebramos o Dia do Senhor e celebramos também a memória de São Luís Gonzaga, padroeiro dos seminaristas. Quero, nos nomes de vocês, saudar suas famílias que nos acompanham à distância. E nesse tempo, infelizmente, precisa ser assim. Mas a fé se expande, a graça se expande, e deste lugar, deste altar, desta liturgia, a graça chega até você, querido irmão, querida irmã, queridos familiares dos nossos seminaristas, e daí eu creio que, estando rezando pelos seus aqui, por nós aqui, certamente esta graça nos atinge, como a graça daqui os atinge aí. Saúdo no nome do Padre Aldair, o nosso reitor do Seminário Maior, os demais sacerdotes e diáconos que estão aqui conosco nesta manhã. É muito importante esta proximidade do clero no caminho de formação, porque certamente a vida de cada sacerdote se torna, em alguma medida, um exemplar bonito no qual os olhos de algum seminarista se põem para construir um projeto sacerdotal. Por isso é muito importante essa proximidade, é muito importante esta presença dos sacerdotes do nosso seminário, como graças a Deus vem crescendo, a fim de que a formação também passe pelo belo exemplo que sacerdotes dão no seu jeito de viver a sua vocação de especial consagração. Estamos então neste 12º domingo do tempo comum e dentro ainda deste grande e belo texto do capítulo 10º de São Mateus, onde nos encontramos com aquele chamado Sermão da Missão. E é importante perceber que ao longo deste grande capítulo, Jesus vai dando, digamos assim, a configuração do chamado. Se nós formos tomar o texto na sua inteireza, lá no versículo 1 do capítulo 10, Jesus chama os 12. No versículo 5, Jesus envia esses 12. No versículo 16, Jesus desenha o cenário. Vede, eu vos envio como ovelhas em meio a lobos.
Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. No versículo 22, Jesus, ainda, digamos, apresentando o cenário, põe-nos, os primeiros e a nós, diante da resistência e das dificuldades. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus não esconde as dificuldades, as tribulações e as resistências que certamente aparecerão ao longo do caminho da missão. E aí entramos então na beleza deste belo trecho de hoje, a partir do versículo 26. E aqui Jesus, mais uma vez, quer nos fazer compreender qual é o sentimento interior que deve nos acompanhar ao longo da missão. E esse sentimento interior não pode ser o medo. Neste pequeno trechinho de alguns versículos, por 3 vezes, Jesus diz: não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Essa precisa ser a disposição interior de quem toma o lugar da missão, de quem se põe no caminho com o Senhor, de quem quer ser dele. Não tenhais medo. O medo estagna, o medo faz fugir, o medo faz desistir, o medo faz cansar antes. O medo não serve para quem está no caminho do discipulado, no caminho da missão. Não tenhais medo. Essa palavra é importante para nós, irmãos queridos, porque nós também estamos mergulhados num tempo, como em qualquer outro, mas esse nosso tempo é também marcado por muitas provações, muitas resistências, muitas confusões, muitos opositores, e não a nós, mas opositores a Cristo, ao reino, a Deus mesmo. E é nesse contexto também de resistência e de oposição que nós somos chamados a não ter medo. Mas mais importante do que não ter medo é saber exatamente, ou ter consciência de fato, daquilo que nós precisamos dizer, daquilo que nós precisamos anunciar. É isto que nós precisamos ter sempre presente, de modo que nós não nos iludamos com nenhuma ideologia, com nenhum partidarismo, com nenhuma filosofia que tire o foco de Cristo e daquilo que Cristo é, porque Ele é o centro do nosso anúncio. Jesus Cristo, como lembrava São Paulo VI lá, num belíssimo texto de 1975, que ele chamou de Evangelii Nunciandi, ele dizia que evangelizar é anunciar Jesus Cristo, o seu nome, o seu mistério, as suas palavras, o seu reino, a sua salvação. Portanto, o centro do anúncio é Jesus Cristo. É este que nós temos que levar, com resistência ou não, com tribulação ou não, com vida e morte, é este que nós temos que levar. Daí a beleza das palavras que Jesus hoje utiliza para nos falar deste, digamos, conteúdo. E ele vai dizer assim: nada há de encoberto que não seja revelado, nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Com essas palavras, meu irmão, minha irmã, queridos seminaristas, prezados padres, Jesus quer nos fazer entender que a sua boa notícia, o seu evangelho, que é Ele mesmo, o seu reino, a sua verdade, não é um conhecimento esotérico, fechado, escondido para poucos. Este é o sentido de nada há de encoberto que não seja revelado, de escondido que não seja conhecido. O cristianismo, com a sua mensagem e com o seu conteúdo, que é uma pessoa, Jesus Cristo, isso não é para ficar escondido.
Isso nasceu do segredo de uma convivência. Jesus com os seus, Jesus com os 12. Isso nasceu, esse mistério nasceu e foi revelado ali, ao pequeno grupo, para que aquele pequeno grupo anunciasse à luz do dia e sobre os telhados aquela verdade, aquele mistério, aquele sentido. É aqui, meu irmão, minha irmã, que se assenta a minha missão, a missão dos sacerdotes, a missão dos seminaristas. É a nossa convivência espiritual com o Senhor, aprendendo dele, da sua palavra, do seu mistério, colocando-nos como colaboradores da sua messe, do seu reino, como gente corajosa e sem medo, que vai no meio das confusões desse tempo, anunciando a verdade de Jesus, o reino de Jesus, o sentido que Jesus oferece à vida. É aqui, nesse lugar, que se assenta a nossa missão. A minha, a dos consagrados, a sua como batizado, como crismado, como comungante. De modo que sejamos no meio do mundo aqueles que, guardados pelo Senhor mesmo, avançamos cada um na sua medida, cada um com a sua dose de coragem, de fé, de dinamismo, cada um avançando para anunciar Jesus, para fazer com que o seu reino e o seu mistério sejam conhecidos e assim possamos continuar a missão que certamente nos caberá à igreja até o último dia. E aí, diante das dificuldades, diante das fragilidades, diante dos limites humanos, não cabem desculpas. Hoje nós lemos esse também bonito trecho do profeta Jeremias, onde Jeremias sente exatamente o peso da perseguição, da resistência, da oposição, mas Jeremias tem consciência. O Senhor está ao meu lado como forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos. Jeremias tem consciência de que o Senhor prova o homem justo e vê o sentimento do coração. E por isso declara ao Senhor a sua causa, a sua missão. Lá no capítulo 1, diante de Deus que o chama, Jeremias vai dizer: Senhor, eu sou apenas um menino, eu sou apenas um jovem, eu não sei falar. E o Senhor reage como quem chama, capacita e protege os seus. Não digas que és um menino. Aqueles a quem eu te enviar, irás. E não tenhas medo, porque se tiveres medo diante deles, eu vou aumentar este medo. Levanta-te e diz aquilo que eu te mandar dizer. É assim, queridos seminaristas, irmãos padres, que nós temos também que, digamos, nos portar diante do Senhor que nos chamou. É Ele mesmo que nos chama, nos elege, nos unge, nos capacita, vai conosco, a fim de que, cuidados mais do que os pardais e mais do que os cabelos da cabeça, nós possamos ir confirmando no meio do mundo aquele em quem nós cremos, aquilo em que nós cremos, de modo que Jesus, e só Ele, seja a nossa verdade, o nosso sentido, aquele que de fato preenche a nossa vida e preenche a vida do mundo. Por isso nos alegramos, porque nesse dia, nesse domingo, dia do Senhor, memória de São Luís Gonzaga, podemos estar aqui para marcar o caminho formativo desses nossos irmãos queridos que estão sentindo Deus que os chama e estão fazendo um caminho de discernimento na formação sacerdotal. Daqui a pouco, alguns deles vão dizer o seu sim, sendo admitidos como candidatos às ordens sacras. Como quem diz: eu quero, Senhor, continuar o meu caminho de formação. Outros deles vão receber hoje o ministério de leitor, a fim de que sejam amigos da palavra e proclamadores dela. Outros ainda vão receber o ministério de acólitos,
a fim de que sejam amigos do altar e servidores do altar. E tudo isso se reúne na vida do padre, na missão do padre. Amigo da palavra, amigo do altar, amigo dos pobres, amigo de Deus. Tudo isso se faz e se celebra no caminho da formação. E nesta manhã, então, aqui da nossa capela do Centro Diocesano de Pastoral, nós queremos exatamente ouvir de cada um deles o desejo de continuar no caminho e o desejo de receber já uma pequena parcela da missão que se expressa nesses dois ministérios. Num dia importante e bonito, São Luís Gonzaga, um jovenzinho que também começou o seu caminho de formação na Companhia de Jesus, entre os jesuítas, portanto, e não pôde terminar o seu caminho. Morreu aos 23 anos, numa epidemia que também, como outras vezes, assolou Roma em 1590. Entrou no caminho de formação, dedicou-se àqueles que naquele momento precisavam do apoio, da presença, da misericórdia da igreja, e morreu aí nesse lugar, aos 23 anos de idade, deixando um belíssimo testemunho espiritual. Imagino que os que estão aqui já devem ter lido hoje, né, o pequeno trecho do Ofício das Leituras, que é um trechinho de uma carta que São Luís Gonzaga escreve à sua mãe, ele que já sabia que a enfermidade já avançava e queria roubar-lhe a vida, escreve uma carta à mãe, cuja leitura faz chorar, onde se percebe um jovenzinho profundamente conhecedor do mistério de Deus, profundamente capaz de perceber que em Deus ele encontrou sentido para a vida e encontrava agora, naquele momento, sentido para a morte. Um texto que vale a pena você ler, meu irmão, minha irmã. Vale a pena você ler. Mamãe, que porventura tenha perdido há pouco o seu filho querido. Aquelas palavras de São Luís Gonzaga podem ser profundamente consoladoras para você, mamãe. E aqui me permitam, queridos, trazer para esse altar o nome de um irmão que passou pela nossa casa de formação, a deixou depois e que está hoje com morte cerebral. Aqui estamos falando de um jovem de Pedra do Indaiá, não é? E por ele também queremos rezar nesta Eucaristia, queremos colocar a vida dele neste altar de vida, para que o Senhor Jesus cuide dele e o ajude nesse momento de experiência da limitação e da morte. E Deus cuide também da sua boa família. Então queremos, e termino, que a nossa Eucaristia dessa manhã, meu irmão, minha irmã, seja uma Eucaristia onde nós sejamos renovados no lugar da missão. Eu, como bispo, os irmãos padres, cada um dos seminaristas, você que está aí do outro lado, sejamos confirmados pela Eucaristia que celebramos e comungamos aqui por você e pela sua intenção também. De modo que cada um tome o seu lugar, sem medo, sem medo. Recordemos-nos de que Jesus, de que Deus cuida de nós, como cuida dos pardais e dos cabelos da cabeça de cada ser humano. Esse Deus também cuida de mim e de você. O mais importante é que a gente saiba viver por Ele e morrer por Ele, sem ter medo de anunciar a verdade, de anunciar o sentido, de anunciar o reino que nós deslumbramos em Jesus e devemos anunciar aos irmãos até que Ele volte. Que a Eucaristia nos sustente na vida, na fé, na missão, e que, se é esta a vontade do Senhor nosso Deus, esses bons irmãos que estão aqui avancem na direção da sua consagração plena. De modo que sejam sacerdotes também corajosos, proféticos, profundamente configurados a Cristo, porque são desses que o nosso tempo precisa. E rezem para que eu e os outros irmãos sacerdotes possamos crescer também na estatura de Cristo, para que a nossa presença e a nossa missão no mundo sirva a este tempo, como uma esperança que levanta as utopias e os sonhos de Deus para nós, e faça crescer o reino, e faça com que a igreja seja cada vez mais o lugar de irmãos que cuidam uns dos outros. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos proceder então agora o rito de admissão à ordem sacra
depois o rito de instituir como leitor e depois como acólito aqueles que estão nesta etapa da formação. Aproxime-se o que vai ser admitido à Ordem Sacra Henrique Teodoro Souza. Caríssimo irmão, nós nos dirigimos a ti, que já iniciaste o tempo de formação, no qual aprendes a viver sempre mais de acordo com o Evangelho, e radicar-te na fé, na esperança e no amor, praticando essas virtudes pessoais, possas crescer no espírito de oração e no zelo de ganhar a todos para Cristo. Agora, pois, impulsionado pelo amor de Jesus Cristo e fortalecido interiormente pela ação do Espírito, chegaste ao desejo de manifestar publicamente o teu propósito de consagrar-te ao serviço de Deus e da humanidade. Com alegria, acolhemos a manifestação deste teu desejo. A partir deste dia, deverás cultivar mais intensamente a tua vocação. Lançarás mão, sobretudo, daqueles meios que te serão oferecidos pela comunidade eclesial, encarregada de te oferecer auxílios adequados. E aqui me permita sugerir-lhe a direção espiritual, o confessor, a ajuda psicopedagógica. Todos nós, enfim, depositando nossa confiança no Senhor, iremos auxiliar-te com a nossa caridade e com a nossa oração. Portanto, ao seres chamado pelo próprio nome, como foste, tu te aproximas para manifestar o teu propósito diante da igreja. Caro filho, os pastores e os mestres encarregados de tua formação, assim como as pessoas que te conhecem, deram de ti um bom testemunho, no qual nós confiamos inteiramente. Queres, respondendo ao chamado de Deus, completar a preparação que te tornará apto para receber oportunamente o ministério da igreja pela Sagrada Ordem? Quero. Queres preparar o teu coração de tal forma que possas servir fielmente ao Cristo, Senhor nosso, e a seu corpo, que é a igreja? Quero. A igreja recebe com alegria o teu propósito. Deus, que te inspirou, te dê a graça de realizar isto. Amém. Aproximem-se os que vão ser instituídos no ministério do leitor. Gustavo César dos Santos, Jean Carlos Batista Antunes, Leonardo Ezequiel Constantino de Araújo, Marcelo Henrique Nogueira, Marcos Paulo Rodrigues da Silva e Rogério Rafael Mendes de Oliveira.
Caríssimos irmãos, irmãs, e me dirijo especialmente agora aos familiares destes seminaristas, roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso que abençoe estes seus servos, escolhidos para o ministério de leitor, a fim de que, exercendo com solicitude a função a eles confiada de anunciar o Cristo, glorifiquem o Pai que está nos céus. Rezemos um instante em silêncio, pedindo por eles. Ó Deus, fonte de toda luz e bondade, que enviastes vosso Filho unigênito, o Verbo da vida, para revelar à humanidade o mistério de vosso amor. Abençoai estes nossos irmãos, escolhidos para o ministério de leitor. Concedei que, meditando sem cessar vossa palavra, possam impregnar-se dela e anunciá-la fielmente a seus irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogério, recebe este livro da Sagrada Escritura e transmite com fidelidade a palavra de Deus, para que ela frutifique cada vez mais no coração das pessoas. Amém. Marcos Paulo, recebe este livro da Sagrada Escritura e transmite com fidelidade a palavra de Deus, para que ela frutifique cada vez mais no coração das pessoas. Marcelo, recebe este livro da Sagrada Escritura e transmite com fidelidade a palavra de Deus, para que ela frutifique cada vez mais no coração das pessoas. Jean, recebe este livro da Sagrada Escritura e transmite com fidelidade a palavra de Deus, para que ela frutifique cada vez mais no coração das pessoas. Gustavo, recebe este livro da Sagrada Escritura e transmite com fidelidade a palavra de Deus, para que ela frutifique cada vez mais no coração das pessoas. Leonardo, recebe este livro da Sagrada Escritura e transmite com fidelidade a palavra de Deus, para que ela frutifique cada vez mais no coração das pessoas. Aproximem-se os que vão ser instituídos no ministério de acólito. Anderson da Fonseca Pereira, Bruno Henrique de Moura Silva, Gustavo Henrique Silveira Santos e Roberson Sérgio Duarte da Silva. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui me dirijo aos familiares destes 4 irmãos queridos. Roguemos ao Senhor que cubra de bênçãos aqueles que escolheu para o ministério de acólito e lhes dê a força de servirem fielmente em sua igreja. Rezemos um instante por eles no silêncio. Ó Deus de suma bondade, que por vosso Filho unigênito entregastes à vossa igreja o pão da vida,
abençoai estes nossos irmãos, escolhidos para o ministério de acólito, e concedei que se dediquem ao serviço do vosso santo altar, distribuam fielmente o pão da vida aos seus irmãos, e cresçam na fé e na caridade para a edificação da vossa igreja e do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Anderson, recebe o pão para a celebração da Eucaristia e procede de tal modo que possa servir dignamente à mesa do Senhor e da Igreja. Amém. Bruno, recebe o pão para a celebração da Eucaristia e procede de tal modo que possa servir dignamente à mesa do Senhor e da Igreja. Gustavo, recebe o pão para a celebração da Eucaristia e procede de tal modo que possa servir dignamente à mesa do Senhor e da Igreja. Robertson, recebe o pão para a celebração da Eucaristia e procede de tal modo que possa servir dignamente à mesa do Senhor e da Igreja. Nós vamos agora, juntamente com esses irmãos que foram admitidos às ordens sacras, foram também instituídos como leitores e acólitos na igreja, vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs queridos, aqui e em casa, vamos apresentar agora ao Senhor as nossas preces, confiando que Ele cuida de nós em todas as circunstâncias, sobretudo se lhe somos fiéis na missão para a qual Ele nos chama a todos. A cada invocação peçamos, por intercessão de São Luís Gonzaga, atendei-nos, Senhor. Por intercessão de São Luís Gonzaga, atendei-nos, Senhor. Pelo que foi admitido às ordens sacras, para que se una mais estreitamente a Cristo e possa ser sua testemunha no mundo, roguemos. Por intercessão de São Luís Gonzaga, atendei-nos, Senhor. Pelos que receberam o ministério de leitor, para que, confirmados na fé através da palavra, possam proclamá-la com dignidade, roguemos. Por intercessão de São Luís Gonzaga, atendei-nos, Senhor. Pelos que receberam o ministério de acólito, para que, por meio da participação na Eucaristia, possam configurar suas vidas à de Cristo, roguemos. Por intercessão de São Luís Gonzaga, atendei-nos, Senhor. Pela Diocese de Divinópolis, para que ela possa, cada dia mais, construir uma igreja discípula e missionária, roguemos. Por intercessão de São Luís Gonzaga, atendei-nos, Senhor. Pela nossa pastoral vocacional diocesana, que continua colaborando intensamente com o nosso processo formativo, colaborando de modo orante, também colaborando de modo material,
que o Senhor nosso Deus possa recompensar grandemente a estas pessoas, famílias, comunidades que se dedicam ao cuidado das vocações de especial consagração. Rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Luís Gonzaga, atendei-nos, Senhor. Por todos aqueles que sofrem neste tempo de pandemia, pandemia que certamente não faz parte do projeto de Deus, nem do reino de Deus, nem do mistério de Jesus, mas que nós somos chamados a suportar e a enfrentar com fé, com coragem, sem medo. Que este tempo nos eduque para a vida fraterna, faça-nos crescer na fé e nos comprometa no cuidado mútuo. Rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Luís Gonzaga, atendei-nos, Senhor. Para que as famílias continuem sendo fonte, sementeiras de boas e santas vocações, e que cada um chamado ao ministério consagrado receba sempre a oração fecunda dos seus familiares. Rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Luís Gonzaga, atendei-nos, Senhor. Senhor, Deus de bondade, concedei a estes vossos servos, os seminaristas que neste dia foram admitidos como candidatos às ordens sacras e aos ministérios de leitor e acólito, conheçam e vivam cada dia com maior perfeição o mistério do vosso amor. Fazei que eles se preparem com docilidade para exercer na Igreja o sagrado ministério, a fim de que, penetrados pelo Espírito do vosso amor, se dediquem à salvação dos irmãos, na glória do vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Ofertas singelas, pão e vinho, sobre a mesa colocamos, sinais do trabalho que fizemos e aqui depositamos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Recebe, Senhor, da natureza todo o fruto que colhemos. Recebe o louvor de nossas obras e o progresso que fizemos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Orai, irmãos e irmãs, orai, para que este sacrifício meu e vosso seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e de louvor,
e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações para o alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso único Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, vosso Filho, que pelo mistério da sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por Jesus, ó Pai, vós nos chamastes das trevas à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte à glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio, nação santa, para anunciar por todo o mundo o vosso reino e as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis, irmãos, o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos
de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, Pai Santo, tende piedade de todos nós, pecadores, e dai-nos um dia participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, com seu amado José, com os santos apóstolos, com Luís Gonzaga e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Pelo nosso anúncio e pelo nosso testemunho, o reino virá. Por isso, rezamos com coragem, mais uma vez, a oração de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males e pandemias, ó Pai. E dai-nos hoje e sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos dos perigos, enquanto vivendo a fé, a esperança, a caridade de cada dia, aguardamos com coragem a vinda de Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis, Senhor, nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja e dá sentido e beleza à nossa vida. E dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja hoje e sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Desejo a todos que estão aqui, aos seminaristas, aos sacerdotes, a você também que nos assiste, sobretudo aos familiares destes seminaristas, e a você, onde quer que você esteja, desejo muita paz. A paz que nos renove na coragem de cada dia, na missão de cada dia, no enfrentamento de cada dia. Que nada neste mundo nos roube a paz que o Senhor Jesus nos dá em cada Eucaristia. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele seu refúgio, sua segurança, sua coragem, sua paz. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos ajudem a viver esta vida com a missão que temos nela e nos guardem para a vida eterna. Amém. Convido você, meu irmão, minha irmã, que nos assiste agora, a fazer a sua comunhão espiritual. O Senhor está aqui sacramentalmente e pode chegar ao seu coração pela via do seu desejo ardente. Esta é a comunhão espiritual. Deseje receber Jesus, deseje estar em comunhão com Ele, para que Ele permaneça em você e você permaneça nele, como nós aqui, a fim de que possamos com coragem anunciar o reino, enfrentar e resistir os adversários e fazer crescer entre nós o tempo bom de Deus, o reino dele no coração da humanidade. Deseje Jesus e que ele alcance o seu coração. Te abeirastes na praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas
paz. Meu cansaço, que a outros descanse. Amor que queja seguir amando, Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, que assim me chama. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor. Os operários são poucos. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos eu vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos, irmãos, irmãs, oremos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que hoje devotamente estamos celebrando. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Peçamos à Virgem Maria, mãe dos sacerdotes, mãe também dos seminaristas, mãe da igreja, que cuide de nós, de cada um de nós, do clero, dos seminaristas, dos religiosos e religiosas, para que possamos continuar no meio do mundo como sinais, como sacramentos, como profetas do Senhor, a fim de que nada nos intimide a dizer aquilo que Deus precisa anunciar no coração deste tempo, de modo que a nossa presença possa levar luz, consolo, verdade, sentido aos corações humanos. E Cristo é tudo isso, por isso que Ele é o conteúdo do nosso anúncio. Vamos pedir a ela então que cuide de nós e nos ajude a cuidar daqueles que o Senhor nos confiou e continue chamando de nossas famílias, homens e mulheres para a vida consagrada, religiosa, sacerdotal, a fim de que não faltem ministros ao serviço do altar e ao anúncio do Evangelho e do Reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós. São Luís Gonzaga, rogai por nós. Então, após aqui a nossa celebração, nós vamos ainda almoçar juntos, conviver mais um pouco, né? Desejo que, voltando para suas famílias, para suas comunidades, lá continuem, então, a serem presença boa, presença de Deus junto dos seus e das suas comunidades, né? Nós ainda vamos pensar como é que vai ser um pouco o nosso segundo semestre, né? Tudo ainda se mostra indefinido, de decisão não tão fácil. Assim que tivermos alguma resposta, faremos chegar até vocês, né? Fico feliz de saber também que o virtual tem sido o lugar de encontro de vocês, né? Juntamente com os reitores, o padre Aldair e o padre Célio, que pediu que justificássemos a ausência dele, porque lá também na Varginha estão começando hoje as celebrações presenciais, né? Então, queremos que, de fato, esse lugar aí virtual seja o lugar possível hoje de vocês e nós nos encontrarmos em algum momento para partilhar um pouco a vida, as preocupações e a missão de cada dia, né? Então, continuem firmes, né? E que esse tempo seja um tempo também de discernimento da vocação, né? O tempo da provação é tempo de discernimento. Pode ser que aí na pandemia cada um consiga olhar para dentro de si para dizer ainda com mais coragem o seu sim, ou até porque não, o seu não a Deus nesse momento e nesse lugar, no sentido de reorganizar também a vida e a vocação. Tudo isso é importante neste tempo da vida. Agradeço ao padre Odair pelos trabalhos dele lá no seminário, como também aos padres diretores espirituais que estão aqui também, ao diácono Pedro, e a todos aqueles que colaboram conosco lá no processo formativo, porque é assim mesmo, é um processo em mutirão. Muita gente boa participa lá do nosso processo formativo. Padres, leigos, profissionais da psicologia, professores, enfim, muita gente colabora na formação destes chamados para o ministério sacerdotal e que estão nesse caminho do discernimento. Deus abençoe a todos e nos congregue proximamente numa outra Eucaristia, onde poderemos celebrar o mistério da nossa fé. Obrigado pela sua presença aí do outro lado, onde quer que você esteja. Obrigado pela presença das famílias nesse momento, mesmo que à distância. É assim que vamos construindo, nesse momento, a nossa história de fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, pela intercessão de São Luís Gonzaga, padroeiro dos seminaristas, desçam e permaneçam sobre vós aqui, seminaristas da nossa diocese. Desçam e permaneçam sobre ti, meu irmão, minha irmã, tua casa, teu trabalho, tua família, sobre o nosso país e sobre o mundo inteiro. Desçam e permaneçam a graça, a paz, a coragem e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho
e Espírito Santo. Amém. Com a confiança renovada no Senhor que dissipa o medo, permaneçamos em paz e que o Senhor seja a nossa companhia. Demos graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se pelo mundo os homens sem conhecer se vão, não negues nunca a tua mão a quem te encontrar. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem.